Eu quero começar por dizer que quando fui convidado para apresentar este livro, fiquei surpreendido, mas fiquei agradado, porque para mim isto é uma oportunidade. Não só porque já li o livro, que era uma coisa que eu provavelmente ainda não teria tido a oportunidade de fazer se não tivesse sido obrigado a fazê-lo, e porque e o conteúdo do livro é bastante rico, e também pela possibilidade de me dar de conhecer mais de perto o pensamento e até a figura do novo Cardeal Patriarca de Lisboa. O Dom Manuel Clemente é uma pessoa que me interpela do ponto de vista intelectual já há bastante tempo. Eu lembro-me, por exemplo, do discurso de aceitação do Prémio Pessoa em 2009, penso que foi em 2010, o discurso é em 2010, embora o Prémio Pessoa diga respeito a 2009, é uma peça, eu publiquei no Expresso, porque a gente, na altura eu era diretor do Expresso ainda, e nós publicamos sempre os discursos dos vencedores, e era uma peça que me marcou, marcante para mim. E depois há mais coisas que também me ligam. Por exemplo, o Dom Manuel Clemente passou as férias, tem aqui uma fotografia, passava férias na praia de Santa Cruz, onde o meu avô comprou uma casa há mais de 50 anos. Eu também sou, digamos, um adepto e uma vítima daquela praia, porque aquela praia, como vocês sabem, é uma praia que, no geral, utilizando uma expressão do Mark Twain, o inverno mais frio que passei foi um verão em Santa Cruz. É uma praia bastante traiçoeira para quem gosta de sol, mas tem outras coisas boas, não é? E tem uma paisagem muito bonita, e eu, portanto, tenho sempre, em relação aos torrienses, aos naturais de Torres Vedras, este sentimento conterrâneo, embora eu não seja de Torres Vedras, tenho este sentimento conterrâneo, sinto-me ali também um pouco daquela praia e daquela beleza estranha. E eu, por acaso, escrevi 2 livros onde há personagens dessa zona, porque é uma zona que me interessa. Mas mesmo antes de saber que o Dom Manuel era natural de Torres Vedras, eu já tinha, e portanto, antes mesmo só de ler coisas que ele, ou entrevistas que ele tinha dado, ou textos que ele tinha feito, ou intervenções que ele fazia na RTP2, onde foi colaborador durante muito tempo, eu percebia nele uma acuidade intelectual e um reconhecimento que para mim é importante, que é a perspectiva histórica. O que não admira, uma vez que ele é licenciado na Faculdade de Letras de Lisboa, no curso de História, e também fomos colegas aí, embora em anos diferentes. Portanto, eu andei um bocadinho atrás de si, fui para a Praia de Santa Cruz, fui para a Faculdade de Letras, depois não fiz o resto. Felizmente para todos, penso eu. Felizmente para todos. Mas, e nessa altura, foi quando eu também soube que ele tinha estado, que o Dom Manuel tinha estudado na Faculdade de Letras. E também verifico agora neste livro que partilhamos a admiração por alguns professores que ainda foram professores de ambos. E eu queria destacar entre eles, e penso que o faço com a total anuência do Dom Manuel Clemente, o Padre Manuel Antunes, que foi de facto um formador de muitas gerações, sobretudo na história da cultura clássica, no meu caso, penso que na sua também, E na civilização romana. E na civilização romana também, eu aí não tive, nas civilizações clássicas tive outro professor. E, portanto, isto, digamos, é aquilo que me une ao Dom Manuel Clemente. E este livro, que foi feito, organizado pelo Paulo Rocha, que eu também cumprimento pela forma como organizou, divide-se, digamos, por assim dizer, em 2 grandes partes. A primeira parte são um conjunto de entrevistas emitidas, eu penso que ainda há alguma por emitir ou não? Não, está tudo já está tudo emitido, mas a última foi agora, em julho já. No programa Eclésia da RTP2, não sei que surjam mais, não? que é um programa da responsabilidade da agência Eclésia, de que o Paulo Rocha é diretor. E as entrevistas também as podemos subdividir em algumas partes. Há uma que é logo a reação de Dom Manuel à sua nomeação como Bispo de Lisboa, que ele não sabe dizer se foi um cargo que chegou, e agora vou citar, natural ou sobrenaturalmente, e de anunciar os projetos em marcha nesta diocese, que é a diocese onde o Dom Manuel conhece muito bem, porque nasceu aqui, estudou aqui e foi bispo auxiliar aqui, antes de ser bispo do Porto. E, portanto, depois, estas entrevistas fazem-nos um repositório da vida do Dom Manuel, desde o Oeste, Torres Vedras, o Centro Histórico de Torres Vedras, como foi crescendo, como é que foi para a faculdade, como é que a mãe lhe diz, estuda primeiro, depois logo vê se quer ser sacerdote ou não, apesar da mãe do Dom Manuel ser uma pessoa que foi catequista, foi numa primeira fase, depois deixou de ser, depois voltou a ser, e, portanto, ele ter nascido num ambiente totalmente católico, uma envolvência totalmente católica, e eu achei curioso a sua mãe ter esta prudência
em relação a si, porque acho que estas atitudes prudenciais mostram que há aqui uma vocação, se me permitem aqui uma pequena divagação, a minha família é toda originária de Viseu. E quando eu era miúdo, as pessoas iam para o seminário muitas vezes porque não tinham mais sentido nenhum para onde ir. E, portanto, as vocações nem sempre eram muito evidentes. Ora bem, nós aqui temos um caso que, apesar do ambiente ser totalmente católico, é ao contrário. Que é, está bem, tens vocação, mas logo verás, porque se tiveres mesmo vocação, terás também mais tarde. É isto que a mãe do Dom Manuel lhe diz, e é por isso que ele estuda na Faculdade de Letras de Lisboa, está no Colégio Pio XII, estuda aqui, todas estas coisas são aqui descritas com os nomes dos colegas e com isso tudo, o que também abona da memória do entrevistado, que é um entrevistado com memória muito estrita. Por exemplo, no nome dos professores, lembra-se da professora Maria José Trindade, que foi uma pessoa que faleceu muito precocemente, foi minha professora, era minha professora quando faleceu, portanto faleceu com 40 e tal anos, excelente professora. Eu, por acaso, e eu confesso que se não tivesse aqui lido o nome dela, se calhar também já não me lembrava assim tão impressivamente. Portanto, é uma pessoa com uma grande memória e o ingresso no seminário, que curiosamente, como diz o Dom Manuel, ele estava a entrar quando todos estavam a sair. Estavam todos a sair do seminário e quando lá chegou eram 8, não é? Salvo erro, eram 8 pessoas que estavam, estudantes que estavam no seminário. Apesar de ser em Lisboa, não era propriamente no sítio mais recôndito do mundo. E depois temos ainda 8 entrevistas, todas dedicadas ao novo Papa, ao Papa Francisco. Portanto, todas já muito recentes. E nas quais, eu aqui, sem parecer demasiado caseiro por estar ao lado de Dom Manuel Clemente, diria que se nota não só um grande entusiasmo pela figura do Papa Francisco, da parte de Dom Manuel, como até um certo paralelismo na vida e no pensamento de Jorge Bergoglio com o de Dom Manuel. Porque eu acho que tem a ver também com o próprio percurso de vida. Ou seja, o Papa Francisco também é uma pessoa que estuda, é engenheiro e depois é sacerdote, tem uma ação na Igreja que é bem conhecida e está hoje mesmo, não é hoje, no sentido normal que está a palavra de hoje mesmo, está a impressionar o mundo, e ontem já impressionou o mundo no Brasil, pela forma completa, radicalmente diferente, eu diria, com que ele se apresenta perante os fiéis. E que, aliás, denota que a Igreja Católica, apesar de todas as críticas que lhe possam ser feitas sobre ser muito conservadora ou muito isto ou muito aquilo, muitas vezes percebe o mundo antes dos outros, porque a verdade é que já percebeu que o centro do mundo, mas já lá falaremos, o centro do mundo se calhar já não é tanto a Europa como os europeus ainda pensam e como muita gente ainda pensa. E para isso é preciso ter a perspectiva histórica que o Dom Manuel Clemente de facto tem. Depois, no final, há mais um conjunto de entrevistas. No final das entrevistas, há mais um conjunto de entrevistas. Uma que eu gosto especialmente, que é sobre o Prémio Pessoa, a distinção que diz respeito a 2009, e apontamentos ainda sobre questões sociais e até políticas, como a regionalização, o casamento. E eu penso e sobretudo, com a maior preocupação do Dom Manuel Clemente, e que ele mostra ao longo de todo o livro, que é as pessoas. As pessoas em concreto, não é alguém, há pessoas, há gente que gosta da humanidade em abstrato, mas depois no concreto não gosta. Quer dizer, quando tem contacto com a humanidade, afasta-se, não gosta dela. Eu penso que aqui há um gosto pela humanidade e pelos homens, pelas pessoas, homens e mulheres, naturalmente, em concreto. A segunda parte do livro não é menos interessante, eu até diria que talvez seja mais interessante, porque pela forma como o Paulo Rocha e as edições paulinas, estou aqui agora a saber, organizou. Porquê? Porque se pega numa série de conceitos, tipo glossário, que começa na palavra amor e acaba em Zé Povinho. Eu não sei se isto é de propósito, porque também sou jornalista, também sei fazer estas coisas, ou se calhou nas palavras todas que foram escolhidas. A primeira era amor, começa por A, e a última era Zé Povinho, é por Z, portanto também pode ter sido. Mas elas são muito, muito interessantes, e eu sobre isso gostava de pegar aqui brevemente em 3 coisas que me interpelaram bastante. A primeira é uma intervenção do Dom Manuel Clemente em Ponte Lima, no Museu dos Terceiros,
já este ano, em 3 de maio, em que ele fala da arte. Fala da arte, ele está num museu e cita um Gilles Lipovetsky, com quem tinha estado a almoçar. E, enfim, agora para encurtar razões, e não passarmos aqui a tarde toda a discutir arte, o que também seria agradável, mas não era o propósito, para encurtar razões, há um problema que é aqui muito, o Dom Manuel subscreve, e que é aqui muito condensado, que é a arte já não se dedica nem à simbolização e propiciação da divindade, nem à fruição e representação dos príncipes e elites, nem aos âmbitos em que era criada só por ela ou para ela. Hoje aplica-se instrumentalmente a tudo, num quadro geral de investimento e lucro. Há uma absorção da arte pelo mercado, que se chama capitalismo artista, definindo-se como um sistema que produz em grande escala bens e serviços com a finalidade comercial, mas carregados de uma componente estética ou emocional que utiliza a criatividade artística para estimular o consumo mercantil e a diversão de massas. Eu acho isto muito interessante também, e até faço lembrar, não é por estar aqui o editor deste livro que eu agora vou citar, mas está aqui, que eu já ouvi, que é o Guilherme Valente. Há um livro de Jacques Barzin, chamado De Alvorada à Decadência, 500 anos da vida cultural do Ocidente, onde esta coisa, este aspecto é muito, muito focado. E a questão é esta, ele consegue demonstrar que sempre que a arte deixa de aspirar ao sublime, ao belo, no fundo à transcendência e àquilo que há mais puro, mais arquetípico na vida, e passa a representar aquilo que é horrível, aquilo que é chocante, uma civilização está a decair e está a morrer. E eu acho que isto é extraordinariamente, quando nós, todos os dias é exagero, mas de vez em quando vemos no jornal que uma senhora empregada da limpeza confundiu uma obra de arte com lixo e mandou-a fora, porque não percebeu onde é que estava a arte, aliás, como nós próprios não percebemos. Aliás, a esse propósito há uma história muito curiosa com a escritora Agostina Bessa Luís, que quando foi a inauguração de Serralves, estava lá um carro todo espatifado, que era uma obra de arte, e ela virou-se para o marido e disse: Alberto Luís, quando tivermos um acidente de automóvel, podemos ser artistas plásticos. Mas estas coisas são um bocadinho confusas e confundidas, mas na verdade o que isto significa é que nós provavelmente, e acho que volta aqui à ideia da perspectiva histórica, acho que nós estamos numa sociedade que está doente, e como todas as sociedades doentes, como todos os doentes, precisa de cura, precisa de médicos, precisa de alguém que trate delas. Gostava ainda de destacar um segundo aspecto, que é, aliás, de uma entrevista dada à minha colega e amiga em 2010, colega e amiga Teresa de Sousa, no Público, em que o Dom Manuel diz que é otimista realista. E diz aqui uma coisa que vai no sentido, é o que eu estou a dizer. Eu estou aqui a construir uma tese sobre a decadência da Europa, portanto não estou a enganar ninguém. Não estou a enganar ninguém. Mas vai neste sentido, porque ele diz: eu conheço alguma coisa destes 2000 anos cristãos. Eu, o Dom Manuel, estou a citar neste momento. E reparo que o que está a dizer como cenário possível para a Europa não é a primeira vez que acontece. Uma das zonas do mundo onde o cristianismo mais se desenvolveu até ao século VI é uma zona em que hoje é residual, é o norte da África, de Alexandria a Cartago, que era a terra de Santo Agostinho e de grandes figuras do cristianismo. E, no entanto, quer por problemas internos, quer depois pelas invasões bárbaras e, finalmente, pela presença do Islão, esse cristianismo quase desapareceu. E boa parte do cristianismo europeu veio de lá. Esta transmutação da Igreja Cristã, mesmo geográfica, não digo que me deixe descansado, mas faz-me ver as coisas um pouco mais distendidamente. E eu diria, eu encontro-me muito aqui, não só naquilo que diz respeito... Enfim, toda a gente sabe que o cristianismo é um dos pilares fundacionais da cultura europeia, quer dizer, aquele debate que houve sobre a Constituição, aliás, também aqui também há um momento em que se fala dele, a gente sabe o que é que aquilo deu e porque é que algumas forças são contra que se ponha em inspiração cristã, enfim, pode-se pôr a greco-romana à vontade, mas a cristã parece que tem alguma coisa que faça mal, quando na verdade todos nós, e agora todos os europeus, daqui até Moscovo, ou para lá de Moscovo, foram influenciados grandemente, culturalmente, pelo cristianismo, tanto na organização social, como na arte, como em todo lado. Mas a verdade é que, da mesma forma que uma boa parte do cristianismo, que hoje, tal como a gente o conhece, veio do norte da África, e outra, aliás, mais tarde, dos mosteiros da Irlanda, e portanto, se deslocou de periferias para o centro,
também toda a nossa civilização, provavelmente hoje, ela é mais fulgurante noutras zonas, a nossa civilização europeia é mais fulgurante noutras zonas do que aqui mesmo. E eu acho que isto são pontos de reflexão extraordinariamente importantes. E o último, diria eu, que é aquilo que penso que é essencial, daquilo que se pode chamar, não sei se chama assim, acho que sim, o programa do Dom Manuel para a própria Diocese de Lisboa, que ele chama a recomposição teórico-prática do catolicismo na sociedade contemporânea. E isto quer dizer, do meu ponto de vista, posso estar errado, mas depois estiver errado aqui o Dom Manuel depois diz, e portanto, quer dizer o seguinte: a Igreja não pode, a Igreja Católica, naturalmente, não pode repousar, como repousou durante séculos em Portugal, na ideia que aqui somos todos católicos. Não há, só há católicos em Portugal. E, portanto, tem que trabalhar. E tem que trabalhar com a Igreja, com os sacerdotes, com os bispos, com os leigos, com toda a gente. E até com pessoas que, não sendo católicas, podem ter princípios semelhantes, iguais, confundíveis, enfim, num sentido ecuménico do termo, com a Igreja. E eu penso que isso é importante, e há aqui uma das entradas desta espécie de dicionário que se chama Silêncio de Deus, em que o Dom Manuel diz que, diante de dificuldades que nem são cataclismos, perguntamos-nos o que faz Deus. Esta pergunta, aliás, é uma pergunta muito... Deus existe? Então, mas se existe, porque é que há sofrimento? Porque é que não sei o quê? Porque é que é isto? Porque é que é aquilo? Como crianças, perguntamos-nos, portanto, o que faz Deus, como crianças que gostaríamos de continuar a ser. Ou então, diante de diferenças que nos interpelam, preferiríamos que tudo fosse imediatamente resolvido numa casa paterna de muros altos, mas seguros, providencialismos estritos e fundamentalismos político-religiosos. Tem aqui a sua origem. Eu acho isto muito bem visto, devo dizer, dou-lhe totalmente os parabéns, porque, na verdade, as pessoas querem muita segurança e querem pouca liberdade. E eu, na minha interpretação, isto é a interpretação de um laico que ainda por cima, desgraçadamente, muito pouco atento a estes fenómenos, na minha interpretação, o que Deus nos dá é a liberdade. Não nos dá outra coisa. Dá-nos liberdade e pede-nos algo, que também o Dom Manuel diz essencialmente o que é: amor, misericórdia. E eu penso que isso é outro dos aspectos que aqui me interpelou muito, este sentido histórico. E também, ainda outra coisa que diz Dom Manuel numa parte de uma entrada que é a autobiografia intelectual, que refere que o plano político e social é insuficiente para corresponder ao drama humano de qualquer tempo e circunstância. O que é que isto quer dizer? Eu penso que isto quer dizer que nós não podemos estar só... Quer dizer, não há só o plano político e o plano social, era aquilo que eu comecei por dizer, há o plano humano, do contacto, o das pessoas. Porque, na verdade, o progresso, as luzes, a ideia liberal, que, aliás, o Dom Manuel distingue muito bem entre o que é este libertário, a ideia libertária do que é a ideia liberal, dizendo que a ideia libertária nem sequer é liberal, e de facto não é, mas a própria ideia liberal mesmo, não é a libertária, é a liberal, trouxeram muitos ganhos à humanidade, mas trouxeram também que o exacerbar, do meu ponto de vista, naturalmente, do racionalismo e, sobretudo, do positivismo, e mais recentemente ainda deste pós-modernismo libertário, trouxeram uma mistificação, que é a de que o homem, na sua ação, nas suas organizações, através da ciência e de tudo, pode controlar e acabará por controlar todas as complexas variáveis da vida humana, da sociedade e dos homens. Isto é uma mistificação. Porque não vão. Esta ideia, aliás, é um sucedâneo de muitas ideias antigas e que, no fundo, é esta. O homem abarca tudo. Tudo pode ser abarcado pelo homem. Não há nada para além do homem. Não há transcendência. Não há nada para além do homem. Tudo depende do homem. Tudo depende do observador. Tudo depende do ponto de vista. Não há nada, não há verdade, não há luz, não há nada exterior a nós. Eu combato esta ideia, que é uma ideia relativista, e é aliás, no combate desta ideia, que muitas vezes me interpela muito o discurso e a ação e as palavras, não só de Dom Manuel, mas também de outros dignitários da Igreja Católica e até de outras igrejas. E para dar o exemplo deste relativismo absurdo, eu há dias vi que havia um estudo de doutoramento, li no Público, no Jornal Público, havia um estudo de doutoramento em que afirmava
afirmava-se nesse estudo que os casais homossexuais educam melhor e com menos stress os filhos que os casais heterossexuais. E eu pensei que é curioso, quer dizer, haver uma sociedade em que a própria natureza se engana. Quer dizer, e a natureza enganou-se, porque de facto enganou-se. Nós conseguimos povoar uma terra com 7 mil milhões com este engano terrível que foi os heterossexuais terem filhos, como deviam ter sido os homossexuais a tê-los. Quer dizer, é o contrário daquela... não percebo, mas... E acho que isto parece que é pouco saudável, não é? E acho que mais um esforço, a união homem-mulher pode vir a ser considerado um preconceito religioso, ou mesmo até vir a ser ilegal. Mas mais a sério, diria que há uma negação constante daquilo que é natural. Aliás, eu há pouco dei os parabéns ao Dr. José Ribeiro Castro, que eu vi aqui, porque ele hoje escreveu um artigo no Público também, isto é para mim dizer que o Público também é pluralista, há artigos para todos os gostos, escreveu um artigo no Público também, onde faz uma pergunta que é essencial, é se o direito pode negar a natureza. Se o direito pode negar a natureza. Se há ou não há direito natural. Quer dizer, na verdade, há homens e há mulheres, não é preciso sequer acreditar num princípio criador. Quer dizer, basta olhar para a natureza. Há homens e há mulheres, e os homens e as mulheres podem ter filhos. Podem ter filhos, se forem. Mas 2 homens não têm, nem 2 mulheres não têm. Portanto, quer dizer, eu não estou a dizer que não devem ter os direitos todos. Claro que os direitos devem ser todos iguais. O problema não é esse. O problema é se nós temos a capacidade de legislar para além daquilo que a natureza nos permite. Essa é a questão que põe o Dr. Ribeiro Castro e que eu hoje notei e que é muito interessante. E vou aqui a outra frase deste livro para terminar, que é uma frase para quem, como eu, que sou crente, mas que não faço parte desta igreja, me interpela muito, que é, o Dom Manuel diz, quanto do ateísmo dos outros não corresponde à nossa falta de teísmo ou à deformada ideia que damos do Deus verdadeiro. E depois ele diz, e o que é o Deus verdadeiro? Ele diz, o Deus verdadeiro é a misericórdia, é o perdão, é o aspecto mais divino da razão, da consciência e do espírito. E isto, aliás, uma frase antiga, dizer errar é humano e perdoar é divino. De facto, é quase isto. Eu acho que, muitas vezes digo isto, quer dizer, eu sou um apaixonado da Bíblia, de leitura da Bíblia. E há, de facto, quer dizer, o mandamento central de Jesus Cristo, que é amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E este amai-vos uns aos outros, quer dizer, muitas vezes também é entendido como amai aqueles que devem ser amados, os vossos filhos, os vossos pais. Mas não é esse o problema, é os inimigos. Amai os outros, o outro, o próximo. E o próximo era o samaritano, não era o levita, nem o membro da igreja, nem o nosso pai, nem o nosso tio, era o samaritano. E eu acho que este amor irrestrito, sem distinção de categorias, de géneros, ou seja lá o que se for, essa tem sido, de facto, e aqui me calo, porque também não sei tudo, nem tenho mais para dizer, mas é, de facto, a dificuldade que eu me parece, a começar por mim. Há pouco um jornalista perguntava, a Igreja não podia fazer mais? Eu pergunto isso a mim próprio, claro que podia fazer mais, e eu também, toda a gente pode sempre fazer mais. Toda a gente pode sempre fazer mais. Mas, se a gente pode dizer, se há uma dificuldade na nossa falta de teísmo, à ideia deformada que damos do Deus verdadeiro, eu acho que se essa dificuldade existe, e existe, é esta capacidade de mesmo, porque esta capacidade é extraordinária de amar os outros, é extraordinária, e tem que ser afirmada em momentos difíceis como este. Em momentos difíceis como este, quer dizer o seguinte, nós, por um lado, já sabemos, temos que honrar a dívida, temos que pagar, temos que isso tudo, isso é verdade. Eu não quero aqui entrar agora em aspectos políticos. Mas, por outro lado, nós também temos que afirmar que o dinheiro não é tudo. Porque se nós não afirmamos que há vida, e há valores, e há muito para além das trocas comerciais, e muito para além daquilo que é o dinheiro, nós perdemos, né? E foi assim que nós nos fomos perdendo. Porque se nós olharmos para as origens históricas da crise, a crise começou também, e em boa parte, por nós acharmos que conseguíamos dominar tudo, conseguíamos prever absolutamente tudo, e quando nem sequer, afinal, uma crise económica conseguimos prever e levamos com ela em cima de uma forma, e depois vem um tsunami e dá cabo de não sei quantas coisas e também não se prevê, enfim, a maior parte das coisas, de facto, são imprevisíveis.
E, portanto, eu penso que a mensagem central deste livro, seja que a gente pode tirar uma mensagem central de um conjunto de entrevistas e de um glossário, mas pode, é esta. O essencial daquilo que o Dom Manuel entende pela mensagem de Jesus e que deve ser a mensagem da Igreja é esta, a misericórdia e o amor. Muito obrigado. Muito boa tarde e permitam que cumprimente, nomeadamente o Dom Manuel, a irmã Eliette e o Henrique Monteiro, agradecendo desde já no que me toca esta apresentação que fez do livro, que acho que dava para um grande debate entre os dois, podiam ficar aqui o Dom Manuel e o Henrique Monteiro numa grande conversa, que nós estávamos bem. Em todo caso, a circunstância é esta de apresentação de um livro onde estou envolvido e com muito gosto estou envolvido nele, mas numa circunstância, creio eu, que também é muito fácil para mim, porque acho que não há muitas ocasiões em que título e autor coincidem. E neste caso é um deles, porque de facto o que aqui está, o pensamento que aqui está, seja o que passa pelas entrevistas, seja depois na segunda parte do glossário, do dicionário de pensamento do Dom Manuel Clemente, é de facto aquilo que ele foi afirmando e sobretudo o que foi vivendo. Porque nas entrevistas acho que passou muito isso também, de facto não estávamos a defender um conjunto de teses ou aqui a procurar argumentos para defender um conjunto de teses, mas a expor uma vida. Este livro surge numa circunstância muito específica e surge graças à pressão, posso utilizar a expressão assim, da irmã Eliette. Eu tinha, e muitos dias passo pelo que é essa pressão de publicar notícias, de terminar programas, etc. Nunca tinha passado pela pressão de terminar um livro, dizer que tem que ser para amanhã, tem que ser para depois da manhã. E dizer-me depois às 7 da manhã, olha que acordei de noite, fui ver o mail e não estava cá nada. Isso, chegou a acontecer, e eu disse, espera lá que isto tem que ser mesmo depressa, não é? Mas eu acho que esta circunstância, felizmente que aconteceu, de se publicar um livro que, no dizer do Padre Tolentino também está aqui, é muitas vezes a forma de darmos nova vida a textos que já se escreveram, que já se publicaram, ou então entrevistas também que foram realizadas, que foram emitidas em qualquer circunstância. Surge nesta circunstância do regresso de Dom Manuel Clemente a Lisboa, como Patriarca de Lisboa, com, creio eu, uma natural curiosidade acerca do que se pode saber mais da pessoa, do pensamento, do programa, etc. E tudo isso passa um pouco pelas entrevistas e passa, sobretudo, por esse glossário, por esse dicionário, porque há permanentemente, creio eu, uma coerência entre aquilo que Dom Manuel foi fazendo, o que foi vivendo e o que foi afirmando. Acontece também o livro numa outra circunstância que para mim também me diz muito, que é o fim de uma colaboração de Dom Manuel Clemente no programa Eclésia da RTP2, onde durante 15 anos fomos falando sobre temas de história. E este fomos falando, é porque foi normalmente comigo, num colóquio comigo que o Dom Manuel foi abordando temas de história, os mais variados, mas sempre com uma preocupação que o Henrique Monteiro sublinhou muito bem, que é o trazer a história para o presente que vivemos, não como algo repositório que nós temos que ir buscar de vez em quando, de acordo com o tema de serviço, mas como algo que diz muito para o presente que temos de definir e que temos de viver. Ao longo destas entrevistas, nós fomos notando sempre, e eu gosto de o frisar, já tive a ocasião de o fazer também, mas gosto de o frisar também aqui, é que tudo isto não são teorias. Nós vimos pelas entrevistas, vimos na homilia dos Jerónimos, vimos noutras entrevistas que se seguiram, que duas palavras foram acompanhando o pensamento de Dom Manuel para este início de ministério, de trabalho aqui em Lisboa, que é acolher e anunciar. Creio que foram palavras que foram repetindo. Estas palavras foram sendo também vividas nessas entrevistas. Um facto, por exemplo, que acontece, e que eu repito, é que é natural, as equipas de trabalho vão mudando, foi sendo quase sempre eu a fazer os colóquios, mas os técnicos, repórteres de imagem, assistentes e tal foram mudando, mas ao segundo encontro que havia, o Dom Manuel tratava logo todas as pessoas pelo nome, e se existia a história da pessoa, se tinha sido transmitida, de facto, essa era logo assimilada e tratada. E o mesmo posso dizer também a respeito, tanto da minha mulher como do Miguel e da Mariana, que estão aqui, que bastou... que bastaram poucos encontros para que o nome ficasse logo na memória. E, enfim, este trato pessoal, de facto, mostra que esse acolhimento, acho eu, não é
não é uma coisa teórica que acontece, mas é algo que o Dom Manuel leva por diante em todos os momentos por onde passa. E pronto, acho que para mim tenho que agradecer sobretudo às Paulinas Editora este desafio. Foi de facto um desafio que surgiu na circunstância da nomeação de Dom Manuel para Patriarca de Lisboa. O Sr. Dom Manuel foi nomeado, creio que dia 18, não é? 18 de maio. Nós tínhamos agendado, desde há 2 meses, uma conversa para 3 ou 4 dias depois. Foi quando gravámos a conversa sobre o Papa Francisco, que está editada no livro, e daí também esses paralelismos entre o percurso biográfico do Papa Francisco e o percurso biográfico de Dom Manuel Clemente. Mal imaginava que, depois de muitas conversas gravadas por tantos cenários desse Portugal além, porque era assim, nós íamos ao encontro de umas jornadas onde Dom Manuel estava a gravar, ou de um retiro que estava a pregar, e aí gravávamos, aí assentávamos arraiais, enfim, montávamos o estúdio naquela mesma circunstância para a gravação. E é para mim, sobretudo, um grande gosto deixar também para a história do programa Eclésia e para a história deste contributo de Dom Manuel esta publicação. Agradeço por isso às Paulinas Editora esse desafio e agradeço sobretudo ao Dom Manuel a oportunidade que me foi dando ao longo destes anos, o que não é para terminar, acredito, que não é para terminar, porque agora outros desafios surgirão, esperemos nós, mas de conversas periódicas e regulares sobre estes temas de história. E agradeço a todos vós a presença, muitos amigos que cá quiseram estar. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Irmã Eliette, Dr. Henrique Monteiro, Dr. Paulo Rocha, meus caros amigos. Estas palavras são breves, até porque as coisas já foram ditas e superlativamente ditas. Para agradecer a iniciativa das Paulinas. Como já foi dito, não foi minha a ideia. Eu fui surpreendido pelo livro já feito, mas o Paulo Rocha sabe que é melhor assim, porque eu sou um extremo censor e crítico de toda a minha produção e já o tinha avisado, se mostras instantes, se calhar não ficas com nada. Por isso, esta obra é deles, é das Paulinas, é do Paulo Rocha, e agora é de nós todos, porque está aí. Daquilo que o Dr. Henrique Monteiro disse, e eu há bocadinho referi-lhe que concordamos plenamente, porque ele acertou no ponto, acertou no meu ponto pessoal, e que é efetivamente aquilo com que eu me quero definir. É uma palavra que já tem o seu percurso, às vezes com várias nuances, mas que eu assumo que é personalismo. Personalismo. Ou seja, nós, em relação à sociedade, podemos negá-la, essa mesma sociedade, de 2 maneiras. Uma delas é atomizando-a tanto, individualizando tanto cada um de nós, que deixamos de ser sócios, quer dizer, companheiros. E a outra é encará-la de tal maneira como um coletivo, que nesse coletivo se dilui aquilo que cada um de nós, irremediavelmente, é. E, felizmente, é e promete ser, se for estimulado nesse sentido. E, portanto, para nós não cairmos em nenhum destes 2 escolhos, em que várias vezes caímos, de há 300 anos para cá, como sociedade europeia concretamente, e como Portugal também, nós temos que realçar aquilo que efetivamente somos, aquilo que naturalmente se manifesta. A palavra natureza, não devemos ter medo dela, é uma palavra latina que significa o que nasce, o que aparece. A natura é o que aparece. Que é, nesse sentido, a correlação latina da palavra grega física, a physis, aquilo que se manifesta. É o primeiro dado. E nós, como natureza, ou como física, neste aspecto pessoal do termo, somos assim. Uns pelos outros, uns para os outros, uns dos outros. É isto que nós somos. E qualquer equação social, ou política, ou eclesial que fosse, que não parta desta realidade, é irrealista. Daí que o mais importante sejam as pessoas, porque é o que realmente existe. E vamos lá ver, eu obviamente insiro-me na tradição cristã. E a tradição cristã diz-nos 2 coisas fundamentais a este respeito. Diz-nos, em primeiro lugar, que Deus é uma relação de pessoas. O Deus que os cristãos entrevêem a partir daquilo que Jesus foi dizendo. E Jesus nunca se dizia a partir de si próprio, dizia sempre a partir de um outro, de quem ele dizia que provinha, para quem ele dizia que ia, ao qual ele dizia que estava sempre ligado e a que chama Pai, no sentido de origem, fonte, pessoal.
E por isso, aquilo que nós entrevemos de Jesus de Nazaré, quando se diz Deus, está-se a dizer relação, e nesse sentido misericórdia, que é a nossa capacidade de nos termos uns com os outros, de nos recuperarmos constantemente uns e outros, porque os outros e nós acabamos por ser uma coisa só. Há uma palavra de Jesus, que os evangelhos recolheram, em que ele diz que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Portanto, a unidade e a pluralidade, que é como quem diz a personalidade, que é a nossa relacionalidade, é a base de tudo. E ainda mais porque Deus, sempre na tradição cristã, se deu ao trabalho de se manifestar uma pessoa humana. Ou seja, vistas as coisas de baixo, aquilo que nós podemos entrever de Deus é acerca e a propósito e a partir da pessoa de Jesus. Isto é fundamental. E por isso, e desde pequeno, nesse percurso biográfico, desde pequeno eu tive a graça de aprender estas coisas em casa, ou seja, que não podia estar bem com Deus se não estivesse bem com os outros. E depois alargá-las na comunidade cristã. E isso, como foi aprendido em boa idade, ainda antes de eu sequer saber quem era, já sabia que era com os outros e não podia ser de outra maneira, e respeitinho também faz muito bem. Depois, olha, foi-se desenvolvendo ao longo da vida e nessas fases que já foram aqui também lembradas, enfim, nos colégios, na faculdade, no seminário, e depois na vida da igreja. A igreja quer dizer convocação, gente reunida à volta de Jesus Cristo, é isso que a palavra quer dizer. E eu julgo que na nossa sociedade, e como sociedade portuguesa, é o mais importante. Eu devo-vos também referir que já há muitos anos que várias pessoas ligadas à vida política e institucional, de vez em quando falam comigo, ou eu falo com elas. E eu sempre insisto em coisas que nos últimos anos resumia assim: pedagogia, ou seja, expliquem-se. Quando falam, lembrem-se que têm alguém a ouvir. Pensem nesse alguém e na sua capacidade de vos entender, ainda mais do que naquilo que têm para dizer. E depois, solidariedade. Mostrem que uns e outros somos uma coisa só. Ou então, como eu às vezes também digo, e agora estamos em tempo de tour e qualquer dia começa a volta de Portugal em bicicleta, aqui não há fugas ao pelotão. Não há fugas ao pelotão. Ou então, se quisermos, tomemos o exemplo de uma procissão religiosa em que o presidente vai atrás. Como se dizia antes, o padre vai sempre no coço, que é a parte de trás da procissão. E isto é fundamental. Eu também aprendi isso no escotismo. No escotismo, nesse método escotista, tudo se faz em pequenos grupos e em que os responsáveis, um vai à frente e o mais responsável vai atrás, para ver se ninguém se perde. Ou nas peregrinações, em que não se avança sozinho, avança-se em grupo e se toma conta dos outros. Estão cansados, não estão cansados. Isto é fundamental para nós reconstituirmos como somos, naturalmente somos, realmente somos. Bem, não vos quero cansar, mas é só para agradecer que isto tenha acontecido, que esta sessão assim tivesse decorrido, toda a colaboração, quer da edição, quer do Paulo Rosta, em que a obra acontecesse, e o enorme acerto na sua leitura das minhas coisas que fez o doutor Henrique Monteiro, porque foi isso mesmo. Ele acertou na chave personalista, que é a minha única chave. Eu também creio, como cristão, que é a chave divina das coisas. Então, muito obrigado, e se tiverem paciência, boa leitura. Muito obrigado.